Desse momento, nós vamos conversar com o presidente do Interpa, Nivaldo Magalhães, que já está conosco aqui no estúdio. Boa tarde, seja bem-vindo ao Tambaú Debate. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Oswaldo. O Interpa está preparando aí títulos de terras, títulos de posse para 550 famílias. De que municípios são? Do que é que se trata exatamente esses títulos? Na realidade, nós estamos resgatando um trabalho do município Monteiro, que é um convênio do governo do estado com o INCRA, que foi do ano 2008 e já buscando prejuízo. É uma pena que com essa mudança de governo, Oswaldo, as pessoas não continuam as políticas. Em vez de fazer política de estado, fazem política de governo. E aí o município de Monteiro ficou prejudicado. Nós tínhamos um trabalho para 3 mil títulos de terra. Aquela região de Monteiro era em relação ali à área de transposição do São Francisco, era isso? Ela faz parte da transposição, mas Oswaldo, Monteiro seria o primeiro município da Paraíba a ser totalmente georreferenciado. Existe a Lei 10/2007 de 2001 que determina que as propriedades rurais agora para serem negociadas elas têm que ser georreferenciadas, senão não tira o CCIR, certificado lá do INCRA, do imóvel rural. E aí o que é que acontece? Nós tínhamos um projeto para titular 3 mil propriedades, 100% do município Monteiro. O convênio não teve sucesso, nós resgatamos e salvamos 300 títulos. 300 títulos são 218 títulos de definitivo de propriedade e 22 títulos de reconhecimento de imóvel. E esse georreferenciamento, além de ser a garantia da negociação da propriedade, em que é que ele ajuda na organização rural paraibana? Isso é fantástico porque ele moderniza. Por exemplo, o município Monteiro, se nós chegarmos a titular os 3 mil títulos, ele passa a ser totalmente informatizado. Então, toda aquela burocracia, toda aquela complicação que tem hoje para se vender ou se comprar uma terra, principalmente para a questão do herdeiro no inventário, isso desaparece. Passa a ser o que entra no computador. Ele passa a ser totalmente informatizado via satélite, o que é muito importante. Nivaldo, existem algumas questões culturais que são alegadas, por exemplo, quando se faz um censo. Aí os prefeitos questionam, né, a validade daquele censo e existe em vários casos, questionamentos a respeito das medições territoriais. Um caso que talvez seja bastante ilustrativo disso é o aeroporto Castro Pinto. Dizem que está em Bahia, está em Santa Rita, tem os mais eufóricos, de João Pessoa. De quem é, afinal, o aeroporto? Como é que se processa essa delimitação dos municípios? Isso é o chamado reordenamento político-administrativo dos municípios. Para você ter uma ideia, só título de curiosidade, a Paraíba é regido por a Lei 318 de 1949, quando a Paraíba tinha 41 municípios, 177 distritos. Ou seja, eu soube que essa lei diz ainda que determinado limite é um toco, uma cerca, uma casa velha, uma baraúna, o riacho. Então, você imagina, e outra mais, essa lei foi criada com prazo de validade, ela só podia valer por 5 anos. Então, nós só temos hoje no Brasil somente Santa Catarina que faz isso. Agora, realmente o aeroporto é um caso emblemático. Eu vinha num voo essa semana e tirei até o comandante de bordo lá de uma situação difícil, porque uma senhora perguntou: e esse aeroporto aqui pertence a que município? Ele disse: olha, você mora por aqui, não sabe, imagine eu que sou do Rio Grande do Sul. E realmente 86% do município do aeroporto de João Pessoa pertence à Bahia, do aeroporto de João Pessoa pertence à Bahia, e 14% pertence a Santa Rita. Então, majoritariamente Bahia. Tinha uma possibilidade lá de acordo que Santa Rita perderia um bairro, enfim, foi feito essa... Ainda não. Ainda não, porque só existem 3 maneiras de resolver a questão do reordenamento político administrativo, e é um caso muito sério, porque só se resolve de 3 maneiras e tem gente brincando com uma coisa séria. E o problema do aeroporto, se só fosse definido quem só fosse saber que hoje é de Santa Rita e Bahia, estava fácil. O problema é que a gente sabe que mas no papel ainda não tem nada definido. Só se resolve a questão do reordenamento político e 95% dos municípios, não somente da Paraíba, mas de todo o Brasil, tem problema, e só se resolve se for via judicial, o que nós temos apenas uma jurisprudência no Brasil, no Rio Grande do Norte. Se resolve se for por conciliação, a política da boa vizinhança, ou que se é mais for difícil, mais difícil, e se for por a questão do plebiscito. Nós temos hoje, por incrível que pareça, Cláudio, resolvendo pela política da boa vizinhança, nós temos 7 casos já resolvidos. Aqui temos na alguns Paraíba? andamentos, sim, aqui na Paraíba. Parari, inclusive, de parabéns, porque foi o primeiro município a fazer toda a sua denominação, e olha que tinha, me parece que 7 ou 8 vizinhos. Nós temos a questão judicial, nós temos Santa Rita e Bahia, né, que já nasceram encrencadas e estão... Aqui no litoral sul, me parece que também há contestações, né? Em todo canto, em quase todo canto. Quantos tem? 28, 30 problemas? Quanto que se tem? Não, nós temos 95% dos municípios com problema. Com litígio nós temos 60 já identificados. Porque o problema é tão sério que tem município que está com litígio e não sabe.
Então, e o outro caso seria o plebiscito. Nós temos já um caso de plebiscito na Paraíba, é recente, que é Sumé e Serra Branca. Esses vão para o plebiscito. E aí o plebiscito, os dois municípios vão votar e vão dizer, olha, esse distrito agora pertence a tal município. Agora, o mais grave disso aí, Josual, é a questão da lei de responsabilidade fiscal. Tem advogados, tem setores jurídicos de prefeitura dizendo que conseguem eliminar, o que é muito difícil, e imagine o mérito depois que o camarada deixar de ser prefeito e ele resolver uma questão dessa via judicial. O que mais preocupa os prefeitos, Nivaldo, é a questão dos repasses de recursos? É por isso tanta briga? Repasse de recursos e também a questão eleitoral, né? A questão de número de habitantes para o coeficiente, a questão eleitoral. Mas aí o que é que acontece? É que se eles não tomarem, não adotarem as devidas providências, ele pode ter um problema muito mais sério do que isso. E aí vem aquela sensibilidade. Por exemplo, um investimento no município que não é numa área que não é do município. Isso, e o pior que o que está valendo, porque o que é que acontece? O assunto é grave pelo seguinte, porque o que está valendo é o que o censo disse. Arrecadação de impostos de uma área que não é do seu município. Isso, aí a partir do censo 2010 passou a ser do outro município e ele está mantendo uma escola, está mantendo um PSF e aquele município não é mais dele. Então, ele só pode fazer se houver a política da boa vizinhança, e aí onde entra o Interpo e o IBGE, que manda para a Assembleia. Quem dá a palavra final nisso é a Assembleia. Pode haver reprovação de contas e até o prefeito ser denunciado por crime de responsabilidade? Com certeza, porque ele está gastando no município, ele está investindo em um município que não pertence mais a ele. Então, ele pode ter sido beneficiado com FPM, né? E etc e tal. Então, é uma situação muito delicada, é um momento muito difícil. Eu gostaria de dizer aos prefeitos que nos procurem, não adianta mandar ofício, eles mandam um ofício dizendo que a população quer ficar, etc. Quais as formas de contato com o Interpo? A forma de contato é o 8862-1987, eu sei que não vai parar mais daqui a pouco, mas eu atendo a todos, aqueles que eu não atender, a gente retorna depois. 8862-1987, porque só sai pelo diálogo. Traz os dois prefeitos, ou 3 ou 4, nós resolvemos agora Esperança, Areal e Lagoa de Roça, muito recente. Resolvemos como? Política da boa vizinhança. Aceitaram devolver, mandamos os técnicos do IBGE e do Interpa e vamos mandar para a Assembleia, e o presidente Ricardo Marcelo tem sido muito claro, sem aceitação a Assembleia não vota nenhum projeto.